Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre RRR, filme dirigido por Sri Rajamouli e um fenômeno de repercussão em 2022. Não tem como falar algo diferente, afinal de contas. A visibilidade internacional e a projeção que ele conquistou graças ao streaming pela Netflix é realmente marcante. Antes de entrar devidamente para a análise do filme, eu preciso falar sobre um termo que vem sendo erroneamente utilizado, de que RRR é símbolo da indústria de Bollywood, que definitivamente não é o caso. Eu sei que para muitos é comum usar o termo Bollywood como sinônimo de cinema da Índia, mas isso tá errado, pessoal. A Índia é um país que tem uma questão quanto à indústria de cinema muito complexa e dividida em regiões. Você está falando de Bollywood, está falando de uma indústria de cinema talvez com mais capacidade de investimento, em Mumbai, em língua hindi. RRR, por sua vez, é símbolo da indústria de cinema da Bengala Ocidental, em língua telugu, da chamada Tollywood. Inclusive, um exemplo que eu poderia citar aqui para lidar com a complexidade da indústria de cinema da Índia, que passa por questões políticas também, é o fato de que a Comissão da Índia, no ano passado, acabou rejeitando RRR. Existe sim essa disputa aberta entre Bollywood e Tollywood, muitas vezes nessa projeção internacional. Uma crítica, por exemplo, que muitos fazem para o cinema de Tollywood é que ele é fechado para 3 grandes famílias e que é difícil você conseguir entrar nesse cenário de produção se não está vinculado a essas famílias, coisa que em Bollywood, por conta das cooperações internacionais, funciona de um nível diferente. Mas enfim, são muitas complexidades. Repito, RRR não tem nada a ver com Bollywood. Bollywood não define cinema da Índia. Ano passado eu participei de um evento For Your Consideration de RRR, em que o diretor ele falou um pouco da dinâmica e das diferenças de produção de Bollywood e Tollywood. E aí ele citou algo que eu fiquei pensando muito e que hoje eu tô inclusive envolto nesse pensamento ainda, que é o seguinte: na definição dele, Bollywood utiliza atos musicais como grandes espetáculos, quem sabe, para marcar apenas algum acontecimento. Já Tollywood, como RRR, usa dos grandes números musicais para o avanço da narrativa. É algo que, quando você tem em conta outros exemplos, acaba se tornando um diferencial, eu acredito. Bom, pessoal, RRR está indicado ao Oscar de Melhor Canção Original e eu penso que tem um desenvolvimento muito interessante mesmo ao lidar com a fantasia para um projeto que, em alma, é, na verdade, uma ficção histórica. Eu já vou falar mais sobre esse termo, que existe um punhado de controvérsia até sobre o uso ficção histórica. É possível fazer um filme de ficção histórica? E RRR mostra que sim. Você pode usar um contexto e criar uma grande fantasia, criar um perfil de herói e vilão a partir dele. E o que eu mais acho legal aqui é que, graças à visibilidade gerada no mundo inteiro por intermédio de um serviço de streaming, você tem não só a oportunidade de assistir a RRR, o que antigamente precisaria contar com a boa-fé de uma distribuidora, seria bem mais complexo, e você tem também a oportunidade de demonstrar, quem sabe, interesse e procurar por vários outros lançamentos ou filmes da indústria, no caso de Tollywood. E nesses casos, às vezes existe um estranhamento no público ocidental do padrão de narrativa que está acostumado, especialmente para ação, especialmente no que diz respeito à duração e no aproveitamento das canções. Uma coisa é esse estranhamento, outra coisa é colocar isso como um defeito, porque é justamente essa a essência do cinema de Tollywood, e isso é muito bem explorado em RRR. Apesar de que eu acredito que o perfil dos antagonistas do filme poderia ter sido melhor desenvolvido até para a grande experiência de ação. No período do Raj britânico, na década de 1920, uma jovem é sequestrada pelo governador e pela sua mulher. Bem interpretado por Júnior NTR, parte em busca dela, o que causa a ira da administração local, que coloca Raju, interpretado por Ram Charan, da Polícia Imperial, para defender seus interesses. Existe um perfil que gera fascínio desde a introdução de RRR, que é aproveitar a fantasia para engrandecer momentos nesse viés da ficção histórica, porque desde a introdução você nota que existe, quem sabe, um alinhamento quanto a contexto, a dificuldade do Raj britânico. O filme toma um rumo de filme de resistência também, a mensagem é muito forte, mas ele toma esse rumo a partir da fantasia, a partir do exagero. Se você busca por um resgate histórico em RRR, esse comprometimento do início ao fim, eu já adianto que vai ficar frustrado e que vai achar vários erros. Então o grande interesse do diretor
é buscar por elos entre os protagonistas, desde a lealdade até a união. E isso diretamente afeta o retrato dos antagonistas, porque o foco de RRR é o oferecimento de cenários criativos para lidar com estrutura de poder, quase que jogando o espectador na torcida para que todos os desafios sejam superados, não importa o custo. RRR, portanto, é um tipo de produção que se diferencia pela condução da temática, porque poderia apenas explorar o viés histórico pelo drama, pelo sofrimento e sim, integrar canções a partir disso. Mas não é o caso aqui. O diretor está muito mais ligado na ideia de como ele vai apresentar para o público problemas e como os protagonistas vão fazer de tudo para superar esses problemas. Essa é a grande mensagem. E o longa depende muito também de efeitos especiais, desde a aparição de animais até composição de cenários e exposição de elementos adicionais para engrandecer o risco e buscar questionar o vasto domínio britânico. A ideia é trazer dois perfis de revolucionários. Nomes reais, guerreiros reais. No caso de RRR, utilizar a fantasia para engrandecer essas ações e para trazer uma vinculação direta com o espectador, porque nos livros de história está registrado todo o período do Raj britânico, a opressão que existia por lá e a luta pela liberdade, no período pré-independência. É a definição perfeita de ficção histórica porque logo na introdução dificilmente alguém vai ficar se perguntando será que isso aconteceu mesmo? Um dos principais traços de RRR é o do exagero e isso é bem aproveitado no desenvolvimento da narrativa. E aí passando para as músicas, você vê realmente como esse ato está estruturado pro avanço da narrativa, que é o que o diretor fala que Tollywood faz. Nato Nato é um grande exemplo. São mais de 3 horas de duração, o que às vezes joga contra a experiência de RRR, na minha opinião, na minha leitura, é o fato do filme ficar fechado para um tipo de argumento pronto pros antagonistas. Poderia explorar diferentes situações. Eu até entendo a questão do cinema de resistência a partir de RRR como lema, tornando o vilão justamente unidimensional. No mais, pessoal, um filme muito importante para mercado, porque é um filme caro, era um projeto de risco de mais de 70 milhões de dólares, produção mais cara da Índia, aliás, que já teve uma repercussão excepcional não só na Índia, mas agora no mundo todo, inclusive com lançamentos pós-adição no serviço de streaming, o que é impressionante. Não é aquela superprodução que dispõe de recurso e orçamento de uma gigante do mercado dos Estados Unidos. Você às vezes nota isso num estranhamento gráfico na composição de alguns cenários ou de um que outro efeito. Mas para o que foi apresentado, eu penso que a integração no geral ela é bem interessante. E aí eu me direciono para a carreira do realizador, e esse é mais um filme que tem um tópico importante sobre nacionalismo e patriotismo. Eu me pergunto muito até que ponto você pode ressoar RRR na Índia contemporânea. Eu discuto muito sobre isso também, mas mesmo assim, mesmo que vocês olhem para a Índia no período do Raj britânico, essa questão quanto à valorização da cultura, ao amor às raízes, é um grande diferencial mesmo. O Rajamouli cria aqui uma dinâmica de bem contra o mal a partir de dois super-heróis que vão fazer de tudo para defender o que eles acreditam que é o certo. A união é um lema, a mensagem, com esse forte viés patriótico, inclusive, ela acaba se tornando importante. Particularmente, eu não gosto muito da montagem quando já na segunda hora de filme o leque temático é tão grande que precisam ocorrer vários cortes em segmentos que eu tenho certeza que seriam ampliados para poder dar conta de todo o desenvolvimento. Então, algumas histórias secundárias elas deixam a desejar, parece que falta um complemento. Mas eu gosto que nas cenas de ação você tem um direcionamento para ação, não para cortes rápidos e sugestivos. Para RRR, nota 8. O resultado de bilheteria de RRR na Índia foi excepcional e eu lembro, o filme foi boicotado pela comissão na categoria de melhor longa internacional, que é uma controvérsia absurda, que com certeza acabou prejudicando a caminhada na temporada de premiações. Isso vai ser muito discutido no futuro também. A indústria de cinema da Índia, no geral, ela tem essas complexidades, como eu falei. O diretor até tinha falado que ele não pensava em uma sequência, só que 2 meses atrás os produtores confirmaram que eles vão fazer RRR2, que inclusive já está em pré-produção. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!